Oi, eu sou a Manu, tenho 33 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. E eu tô sempre por aqui pra gente bater um papo mais intimista e falar sobre coisas que a gente precisa falar no dia a dia. Eu tava conversando hoje com um paciente e aí ele me disse assim: mas isso não seria se humilhar? E quando ele trouxe esse se humilhar, ele tava falando de um contexto de só falar. Só trazer à tona o que ele está sentindo, né? E aí eu tive que lembrar para ele que o emaranhado de informação que tem nas redes sociais hoje atrapalha muito o modo que você se vê e o modo que você se entrega nas suas relações. Porque quando você vai pensar por uma métrica do modo que você se relaciona hoje em dia, você consegue se relacionar sem minimamente pegar o filtro da internet? Você consegue minimamente se relacionar sem pegar o filtro do que outras pessoas dizem sobre relacionamento? Você consegue minimamente entrar dentro de um relacionamento sem pegar uma métrica de 3, 4 amigos seus? E a opinião deles sobre o conhecer alguém e o começar a gostar? Eu acredito que tudo que é muito sagrado a gente protege. Mas quando a gente protege, a gente não está protegendo porque é sagrado, a gente está protegendo até da gente mesmo. Talvez o medo de uma opinião, sabe? Medo da gente validar a opinião de um amigo que pensa diferente de nós sobre aquela relação. É relação que não é ela que está vivendo, que não é ela que está presenciando, mas que as pessoas infelizmente têm muito a dizer sobre coisas que elas não estão vivendo, ou meio que trazem a vivência delas passada para uma pessoa que está vivendo isso só agora, dizendo que provavelmente vai dar errado. O que mais me pega no meio disso tudo é que as pessoas elas trazem as opiniões das suas próprias vidas e jogam na internet e falam para os amigos, para as amigas, elas vão simplesmente levando essas opiniões, esses achismos, essas até suas próprias experiências, como se fosse uma verdade absoluta, como se o outro não pudesse, hora nenhuma, ter uma vivência diferente. Lógico, você pode dar o seu parâmetro, mas no meio desse parâmetro é extremamente importante que você lembre ao outro que não é exatamente igual. Que as histórias de vocês não precisam necessariamente repetir. Porque se colocar numa métrica de repetição, você nunca vai viver nada. Porque sua amiga teve uma experiência ruim, te transferiu, e aí você agora tem uma opinião. E aí, enquanto a gente estava conversando na sessão, ele falou assim, mas eu acho que ir atrás vai fazer a pessoa ficar se achando. Não necessariamente. Você não sabe de onde você tira a certeza que alguém vai te esnobar quando você falar que gosta dela. De onde que você tira a segurança de que você vai ser desprezado quando você assumir um sentimento, sustentar um sentimento, ligar para aquela pessoa, falar que quer jantar com ela, qual é a tua segurança que essa pessoa vai rir de você? Talvez não. Você tira essa conclusão pela métrica que você pega da internet. Você tira essa conclusão pelo que as pessoas trazem para você, é diferente. E aí ele foi tentando filtrar e falou, caramba, no meio de tanta informação, quem sou eu, né? Falei, exatamente. É a parte que a gente volta pro lado de dentro. Quem é você? Quem é você diante de tanta informação? Qual que é a tua essência para se relacionar dentro dessa informação? Qual que é a tua vivência dentro dessa vivência que você está evitando viver? Né? Tá tentando causar um desconforto de uma coisa que ainda não aconteceu. Quem é você dentro dessa bagagem? Porque se você for calcular
o modo que se ama, que se vê as coisas, quem é você dentro dessa métrica? Quem é você quando está vivendo alguma coisa de verdade? Você se mostra ou você pega o filtro dos outros? Ou você pega o filtro da internet? Ou o outro vai estar só conhecendo você com seus defeitos e qualidades? Ou ele vai estar esperando você externar um defeito para bater com o defeito que uma TikToker disse? Entendeu? Então, quando você vai parar para analisar as métricas de como as pessoas estão se relacionando hoje, você não sabe exatamente como você deve se portar. Se você manda flores, se você não manda, se você liga, se você não manda, se você só manda uma mensagem porque pessoalmente a internet pode dizer que é invasivo, mas aí daqui a pouco você descobre que essa pessoa queria que você fosse pessoalmente e não artificial mandando uma mensagem. As pessoas não são receitas de bolo, as pessoas não são um feedback de internet. As pessoas não são, enfim, para ser resumidas desse modo. E se você não presta atenção nisso, você se perde totalmente com a quantidade de informação que você vai absorvendo todos os dias sobre o que o outro quer, o que o outro não quer, o que o outro gosta, o que o outro não gosta. Quando você vê, você está vivendo um emaranhado de informações sem certeza absoluta que aquilo é uma coisa verdadeira. Você só simplesmente tem um monte de opinião. Um monte. Uma diversidade imensa de opinião de coisas que você definitivamente talvez não tenha experiência e talvez esteja deduzindo de uma pessoa e talvez esteja dificultando uma coisa que pode ser legal para você a longo prazo, porque para fulano foi diferente. Eu não sei o quanto você está deduzindo suas relações ultimamente, eu não sei o quanto você está romantizando coisas que você não vê, eu não sei o quanto você está validando tudo que você tem consumido de conteúdo nas redes. Mas a minha questão com você é, ainda no meio de tudo isso, você se lembra quem você é? Quem você é quando gosta de alguém? Quem é você quando está sentindo alguma coisa por alguém? Quem é você quando se apaixona por alguém? Porque dependendo, você não vai saber mais. Pelas métricas que estão te dando, você não vai nem perceber quando é que está errando, quando é que está acertando, pegando as suas próprias métricas de relacionamentos que podem ou não dar certo. Já é difícil, porque você já está pegando de uma métrica pessoal. Imagina quando você recebe ainda a métrica externa, de experiências de outras pessoas. Como você pretende viver alguma coisa em um mundo que te dá todas as coordenadas possíveis para que você se sinta cada vez mais só. Um mundo que te dá todas as possibilidades possíveis e todas as alternativas possíveis para que você se descubra em um momento que é melhor estar sozinho. Quando na verdade esse melhor estar sozinho, ele está super vinculado à parte que você não resolve nada e não evolui. Porque onde você não coloca a vida em desafio, em nenhum tipo de vivência, você também não aprende. Entendeu? Ou preciso detalhar um pouco mais? Se for preciso detalhar um pouco mais, talvez você coloque a vida, presta bem atenção, você coloque a vida numa métrica de vivência tão cheia de proteção ao redor que você ache que você está protegido. Você cria a ideia de que você está protegido de relacionamento. Só que você é humano, você é feito para se relacionar. E aí? O plano é ruim. Se você pensar direitinho, o plano é ruim. O plano de não viver nada para se poupar de viver alguma coisa é péssimo, né? Eu queria que você pensasse um pouco sobre essa métrica. De verdade, queria que você levasse para o lado de dentro, assim, o que você vê sobre isso. E se você ainda se lembra de quem você é enquanto esse monte de barulho acontece.
esse monte de informação acontece a ponto de um cara não falar com você, sei lá, por algumas horas e você ir lá num vídeo procurar o significado daquela pessoa não estar falando com você, antes de perguntar pro outro por que ele não tá falando com você. Você simplesmente, mano, mas e se eu perguntar e o outro mentir? Cara, isso não é problema seu, isso é problema dele. No dia que você descobrir que é mentira, aí é problema seu e a sua decisão é sua. Você pode ir embora, você pode terminar, você pode brigar, fazer o que você quiser. Só facilita. Facilita a tua vida. Não torne sua cabeça um desafio. Não torne sua saúde mental algo que te leve a sempre estar cansado, tentando entender a cabeça de outras pessoas, pelo emaranhado de informação que você agora tem na sua cabeça, que te impede de filtrar o que é você, o que é o filtro da internet, o que é a sua própria opinião ou o que é o que as suas blogueiras estão dizendo. Ok? Um beijo, até nosso próximo encontro. Não deixe de me seguir nas redes sociais, @levanteflui. Tem meu site, tem blog, tem meu TikTok, tem meu Instagram, tem meu Spotify. Fiquem bem, se cuidem. Até o nosso